Olá, boa tarde. Amanhã é Dia dos Professores e nós vamos prestar uma homenagem especial aos nossos mestres. Nós vamos falar hoje de latim. Você acha que o latim é uma língua morta? A repórter Maiana Leocádio foi às ruas para saber essa resposta. Salve, Utivales. Não entendi. Oi? Oi? A frase em latim significa olá, tudo bem? Agora eu já aprendi já. Do latim nasceu o francês, o romeno, o italiano, o espanhol e o nosso português. Mas mesmo sem ter um país para chamar de seu, o idioma que surgiu com os romanos na Itália continua vivo e presente no dia a dia. Non ducor duco. A frase no brasão da Prefeitura de São Paulo circula em todos os ônibus da cidade e significa não sou conduzido, conduzo. A palavra ônibus, aliás, também vem do latim. Das ruas para os supermercados. Até aqui, parece que várias marcas preferem dar nomes latinos aos produtos. Dos fósforos Fiat Lux, Faça-se a Luz, passando pela cerveja Petra, ou melhor, Pedra, até chegar ao produto de limpeza Radium, rádio, o elemento químico. Que é latim? Seria interessante os alunos hoje saberem a origem das palavras, né? Que como tudo começou com o latim. Eu acho que deveria ser assim, olha, por exemplo, Petra e aqui embaixo tem escrito pedra, para nós saber. Aí sim, isso aí seria educar. Como você saber a sua origem, sua árvore genealógica, é interessante você saber a origem das palavras. E para falar sobre o latim, nós recebemos Alexandre Hasegawa. Ele é professor de Língua e Literatura Latina da USP e o escritor Inácio de Loyola Brandão. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook ou via Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Eu não sei como era em latim, boa tarde, então fica em português. Sabe como que é, professor? Boa tarde, não, pode ser um bonandi, um bom dia, uma boa tarde, assim, exatamente, não tenho de cabeça, assim. Bom, as pessoas falam que o latim é uma língua morta. É de fato? No sentido de que é uma língua que não se fala mais, né? Como mostrou a reportagem, enfim, a gente não tem um país, um lugar em que essa língua é usada, né? Mas também, como a reportagem mostrou, ela está presente de várias maneiras no nosso cotidiano. Então, eu diria que ela não está morta, ela simplesmente é uma língua não mais falada, mas ela ainda resiste, ainda está presente em várias ocasiões, né? Nos textos. Agora, a gente muitas vezes nem se dá conta disso, especialmente quem nunca estudou latim, né? Pois não dá. Agora, eu acho que uma língua não morre no momento em que ela continua através das línguas que ela produziu. Uhum. Então, esse monte de língua que veio do latim mantém a vitalidade do latim. E eu acho uma pena, por exemplo, que a igreja tenha abdicado do latim. Eu lembro que eu fui coroinha e eu lembro que eu ajudava as missas e eu lembro das rezas e dos ofícios, porque as palavras as orações tinham sido construídas de modo a que ressoassem pelas naves e produziam uma espécie de encantamento nas pessoas, sabe? Como baixar o santo, a coisa. Aquilo fazia baixar o santo. Quando traduziu para o português, perdeu aquela sonoridade, perdeu aquele timbre, perdeu aquele tom e já não toca mais. É uma das minhas teorias. Sim. Porque eu falei latim no sentido de que eu ajudava a missa e tinha que saber todas as respostas. E um dia eu cheguei para um dos padres e falei assim, eu não vou mais ajudar porque eu não entendo nada. E ele sentou comigo e traduziu e disse isso. E aí passou a ter um outro encantamento. Ajudar a missa e fazer aquelas... Quando começa a entender o significado das palavras. Eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Então isso é de entender. Agora, eu tive 2 terrores na vida, matemática e latim. Então, eu tinha que escolher entre o clássico, que tinha latim, e o científico, que tinha matemática. Só que eu escolhi o científico, porque no dia da matrícula a fila era menor. Tinha 5 e o clássico 50. Agora, professor, por que esse interesse de lançar, no momento, hoje em dia, um dicionário de latim? Tá aqui, né? Dicionário latim-português. Sim.
Bom, eu acho que o dicionário, bem, o último dicionário, a gente conversava um pouco antes, o último dicionário, enfim, português mesmo, lançado no Brasil, faz muito tempo, nem sei exatamente quando foi, né? E o latim ainda, como falei, tem um interesse ainda muito grande, enfim, acho que o latim tem um interesse, antes de mais nada, nele mesmo, né? Quer dizer, você estudar o latim e poder ter acesso aos vários textos produzidos, enfim, antigamente, né? Seja, enfim, na época medieval, seja mesmo antes, na época de Augusto e antes, os poetas, Virgílio, Horácio, poder traduzir e ler esses textos no original, exige que você tenha um dicionário, um bom dicionário, né? Então, eu acho que é um instrumental importante para você ter acesso a textos fundamentais da nossa cultura, da nossa formação, essa pesquisa também que se dizia etimológica, né? O fato da gente poder estudar a história da nossa língua, né? Quer dizer, a história ela é importante e a história da nossa língua é fundamental também. Acho que... Agora, Não, ele tinha citado Ernesto Farias. Ernesto que teria Faria, sido, talvez o último acho que o dicionário último, talvez, dicionário feito no Brasil. Feito no Brasil. É mais de 50 anos. É. Eu, quando estudei, nos anos 50 e 60, ainda usava o velho Torrinha, que foi clássico, e que foi editado em 39 em Portugal. E esse Torrinha, quem me indicou foi um amigo, que eu tinha um amigo, que ele queria ser linguista e etimologista. Ele vivia em cima do Torrinha, vendo a origem das palavras. o senhor usa ainda esse dicionário hoje em dia? Eu usei recentemente. Eu falei desse amigo, ele é que me levou a olhar o latim, Sérgio Federici. E até hoje ele é um cara assim, tão importante para mim, por essa paixão pela palavra. Veio um pouco dele. Mas eu uso, no meu último livro, aliás, no meu próximo livro, que é um romance, fazia 10 anos que eu não escrevia romance. Então, depois de 10 anos, voltei a escrever um romance. Que eu só dou o título. Desta terra, nada vai restar ou sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. É um país que vocês conhecem. E eu precisava de criar uma epidemia provocada pela corrupção. E aí eu falei, bom, as palavras vêm do latim. E fui no dicionário, no Hasegawa, e descobri corrupção, adaptei para corruptela. Corruptela pestífera, que é uma doença que, provocada pela corrupção, mata. E o governo, então, desse país fictício, faz trens e enche esses trens com os mortos de corruptela pestífera. Entende? Então, essa foi uma coisa que eu usei. Agora, uma palavra que a gente usa muito dentro, aves rara. O tempo inteiro hoje é da língua corrente. Então, o latim, a gente, de repente, percebe que ele está aí. Percebe que está aí. Tinha uma outra que eu anotei. Agora, você contou para a gente já o título do livro, quando é que nós vamos ter acesso? Agora já fiquei curiosa. Ainda estou no meio. Estou no meio. E eu não conto o que é o livro, porque se eu contar, ele vai embora. Sabe? Se eu contar a história, eu não preciso mais escrever. Agora, professor, ouvindo, né, do Loyola aí, que recorreu sim ao dicionário de latim para buscar... Porque ele tinha acabado de saber que tinha saído. Pois é, então te anima, né? Não, anima, claro. Acho que isso é importante, enfim, ter esses usos, né? Enfim, do latim, enfim, a presença do latim que a gente vê, né? Evidentemente que não é como, sei lá, andar por Roma, que você tropeça em latim, mas o latim tá muito presente aí, eu acho que... E saber a origem das palavras nos ajuda a escrever melhor? Não diria que ajuda a escrever melhor, acho que escrever melhor não seria provavelmente uma função aí do estudo do latim. Acho que, enfim, você vai entender melhor as palavras, você pode usar melhor, talvez, né, um uso, mas não sei exatamente se escrever propriamente. Talvez seja melhor ler os autores, os bons autores, para poder escrever melhor. Mas o latim... Não é que te leve a escrever melhor, sabe? Não, é uma curiosidade. Mas o latim pessoal. te ajudou em quê? O latim, eu até hoje não sei em que me ajudou. Mas gostar de saber a origem das palavras me levou ao amor pelas palavras. O que faz escrever, o que ajuda a escrever, é ter vocabulário. É isso.
Eu lia dicionário. Agora, o que eu queria saber de você é, por exemplo, qual é a diferença entre seu dicionário e os dicionários tradicionais e comuns? Então, eu vou fazer só uma correção. O dicionário não é exatamente meu. O dicionário foi produzido por uma equipe da editora e eu fiz o trabalho de revisão técnica desse dicionário, só para não parece que eu que fiz o dicionário e evidentemente todo dicionário tem uma equipe, enfim, que faz e coleta, e muitas vezes um dicionário ele é feito a partir de outros dicionários, isso é muito comum, né? Então, foi muito, acho que fruto disso, quer dizer, de outros dicionários, e daí eles foram compilando vários dicionários. O que eu acho que esse dicionário traz, e eu tinha mencionado um pouco também aos editores, é o fato de ser um dicionário que também tem os provérbios, então ele traz expressões já que são muito correntes, né? E daí já tem essa tradução das expressões, né? De resto, o dicionário traz as palavras que, enfim, os outros dicionários também vão trazer, mas uma particularidade, acho que desse dicionário, é o fato de trazer essas expressões latinas, que são muito usadas, correntes, que teriam interesse mais geral, né? Porque, assim, as palavras exatamente para você poder traduzir, aí é uma coisa muito específica para quem estuda latim, né? Olha, nós separamos aqui algumas palavras em produtos. A publicidade usa muito o latim, muito, né? Então, a repórter Mayra mostrou isso um pouquinho na reportagem, nós vamos mostrar outras aqui. Sim. Tantas, mostrando as marcas aí, né? Então, absorvente o Íntimos, tem ali produto de limpeza Optimum, Bis. Plus Vita, que é um bolinho, né? O Bis, o chocolate, olha, Bis, latim, né? Natura Ecos e o sorvete Magnum. E tem a empresa Natura. A empresa Natura, Pronto. exatamente. Natura, é essa aí. Agora, isso você vê que está tudo enfronhado dentro da gente. A gente não percebe, eu acho Por que a gente não se dá conta disso? Não se dá porque eu tive bons professores, eu Sim. posso falar. Porque a escola também não ensina mais. Então, se tivéssemos uma escola que desse, eu tinha 13 matérias no ginásio científico. Agora querem reduzir para 4. Sei lá, também falam tanta reforma. Mas se a escola fosse boa, todas essas coisas que são essenciais para nós, como ser humano, dia a dia, e também para quem escreve, então, seria diferente. Só para a gente ter uma ideia, Loyola, quando o senhor estudava quais línguas na escola? Chegou a estudar? Eu estudei latim, inglês, francês e espanhol. Na escola? Na escola. E as 4 eram reprovativas. Fora o português, né? São 5. Então, Fora o português, 5, claro. 5 o português línguas. era todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, eram 5. E todas, se você repetia, passou tudo, chegou no final, você foi reprovado em português, né? Passava o ano de novo, voltava. Então, eram diferentes esse ensino. E os professores eram diferentes. Tá? Eu lembro, o meu professor de matemática, eu até anotei, ele tinha uma expressão que ele dizia 2 coisas. Félix culpa, que é a tradução de culpa feliz. Então, quando você colava, e ele dizia assim, eu sei que você colou, mas eu não posso te dar nota baixa. Félix culpa. Você vai ser aprovado, mas é coisa. E uma outra coisa que um professor de geografia falava é Cartago de lenda est. Ele está tudo destruído, acabado. Você vai falar, então vá, acabou teu ano. Eles gostavam. Agora não tem mais jeito, né? Era curioso que os professores gostavam de citar coisas em latim. E percebe como marca? O senhor nunca esqueceu dessas Eu nunca expressões? esqueci. Nunca esqueceu das... E, no entanto, as línguas foram sendo eliminadas, né, das escolas, professor. Eu acho que o latim, ele dá uma formação linguística muito importante, né? Eu acho que, independentemente de você estudar e saber exatamente o latim, mas acho que ele dá uma formação linguística muito importante e depois te permite ter acesso, enfim, a uma cultura, esse tipo de coisa que ainda está presente, né? Então, o uso dessas expressões, nem se fala, por exemplo, o carpe diem, aí, que é usado à torta e à direita, apareceu na reportagem, né? Nos nomes dos produtos. Eu lembro, por exemplo, uma coisa muito curiosa, a gente tem uma bandeira, né, de um estado
que acho que não conheço nenhum outro lugar que tenha uma inscrição em latim, né? O Libertas quae seratamen, né? Do estado de Minas Gerais, que é um verso de Virgílio, da primeira écula de Virgílio, né? A liberdade ainda que tardia. E, enfim, isso é muito interessante e está presente aí, enfim, a gente... como falou, não se dá conta... Agora, estão falando da questão do Papa, se por um lado aí ele disse que não precisava, né, oficialmente falar mais apenas o latim nos encontros ali com os bispos, por outro lado, olha só que interessante, esse ano a conta do Papa Francisco em latim no Twitter alcançou 500 mil seguidores. Dos 9 idiomas que são usados pelo Vaticano no Twitter, o latim ficou em 6º lugar. Árabe, alemão e francês ficou para trás. Quer dizer, é interessante, né, ter deixado essas línguas para trás. Né? Agora, o Papa dizendo justamente que no encontro de bispos não há necessidade de falar em latim. Que recado que ele dá? Nós estamos meio confusos. Acho que esse é o recado que ele dá. Porque não sei que recado ele quer dar. Ou de que ele, assim, a gente tem que pensar em voltar às origens. Não sei. Porque o latim era como o inglês, né? Falado no mundo inteiro. Agora não é mais só o inglês, agora é também o mandarim. Sim. E vai aumentando. Então as coisas vão. Mas eu queria falar 2 palavras que fazem parte da nossa vida diária e que todo mundo fala e que todo mundo faz. Cópula e coito. São palavras assim. Exatamente. Pode olhar ali no dicionário dele, porque ele encheu dessas Tem palavras. as 2 palavras lá, professor? Com certeza, essas daí. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. O JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o latim. Com a gente, Alexandre Hasegawa, professor de Língua e Literatura Latina da USP, e o escritor Inácio de Loyola Brandão. O Alexandre Hasegawa, que está aqui com a gente, coordena um projeto para introduzir aulas de latim e grego no ensino fundamental. Esse projeto já acontece na Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, na Zona Oeste de São Paulo. Vamos ver. Eu achei muito demais quando falaram que a gente ia ter aula de latim, porque aí eu sabia que em Roma falavam latim. Também ajuda um pouco em português, a entender a origem das palavras. Alexandre, defende que o latim deveria voltar a ser ensinado nas escolas? Seria difícil, né, a volta, porque, claro, você teria que ter professores para ensinar em todos os lugares, seria difícil a volta, mas, de qualquer maneira, claro que eu acho super importante e me defenderia, de alguma maneira, ou pelo menos como nesse projeto, né, levar para algumas escolas. Qual tem sido o resultado desse projeto? O resultado, assim, é difícil às vezes um pouco medir, porque precisaria, vamos dizer assim, um pouco mais de tempo, né? Ele tem uns 3, 4 anos, né, desse projeto. Ele está muito ali só nessa escola, né? A gente ainda não conseguiu levar para outras escolas, mas a gente vê como as crianças se interessam, né, pelo latim e pelo grego, como elas acabam também, por conta da língua, tendo um acesso à cultura, um conhecimento sobre mitologia, sobre os autores, sobre essa cultura que é importante para a nossa formação. Eu acho que isso um pouco da etimologia, um conhecimento melhor, né, das palavras, né, um vocabulário mais amplo, acho que, enfim... Isso que ele traz, o professor Loyola, que as palavras, né, nos trazem outras coisas. Chegou a escrever uma vez no estado de São Paulo que as pessoas que, sabendo francês, podemos ser mais felizes. Francês
que vem do latim. Né? Francês vem do latim, que também foi tirado. E é verdade, mas eu queria também colocar, eu odeio essa palavra colocar, que é meio estranha. Advogado, o meio jurídico, são milhares de expressões em latim para definir as coisas. Então, quem chega lá sem ter feito um curso de latim, como é que faz? Vai ser tudo decorado? Júris, não sei o quê? Blá, 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 blá. Então, não seria interessante que tivesse, e depois, se você quer fazer, você faz, mas que tivesse um início. Sim. Ou a partir do fundamental, ou a partir já do médio. Sim. Mas por ali o cara decidiu ser advogado, ou por relações internacionais. É povoado de expressões totais de latim. Então era uma maneira também para não chegar lá e ficar aquela repetir coisas. Para não dar advogado de porta de cadeia, né? É. Agora, quanto ao dicionário, você falou, não fui eu que fiz. Não esquece que daqui para frente, esse dicionário vai ter seu nome, Hasegawa. Sim. Meu amor, Aurélio Buarque de Holanda, ele comandou uma equipe vastíssima e hoje só diz, vou consultar o Aurélio. É verdade, né? Vou consultar o Aurélio. Vou consultar o Aurélio, vou consultar o Wise. Portanto, você está dentro dessa batalha aí. Você é o nosso latinista. Olha só. As pessoas estão participando aqui da nossa conversa. Delma Guandalim, ela fala, que língua morta, o latim está muito vivo e é vibrante. A Lourdes Araújo, ela coloca, o latim faz muita falta hoje, inclusive na formação dos professores de todos os níveis. Acho que esse é o ponto aqui. O Joelto Sampaio também coloca por aí, que alguns professores não buscam aí esse conhecimento, formas linguísticas, não só com o latim, em relação também a outras línguas. Há um tempo, veja, no século XIX, enfim, na verdade o latim não era importante só para formação de professor, era importante formação de qualquer pessoa, né? Enfim, todo mundo passava pelo latim, né? Então, acho que, enfim, foi formador e um importante formador. Né? Aliás, eu vou dizer, na verdade, tem que haver formação de professores, o que não está tendo mais. Sim. E parece que os próprios professores estão se desinteressando. Mas também ganham mal, são vilipendiados, são agredidos, processados, fazem todas aquelas coisas. Então, é muito cruel a situação do professor. Mas os professores perderam a formação. Na minha sensação é essa. Então não é só o latim, acho que é o conjunto. Agora, se nós comentamos aqui, né, outras línguas vieram aí do latim. O próprio francês, italiano, espanhol. Vocês têm assim, essa informação de que nesses países também não é mais ensinado? Se está se perdendo também, assim como aqui no Brasil? É um pouco a notícia que se tem. Bem, em alguns lugares já não é mais obrigatório, como os chamados liceus, né? Então, o liceu clássico, que era obrigatório. E isso, a notícia que se tem que também ali está se perdendo. Quer dizer, a Itália, que era um país que sempre teve muito forte o ensino do latim no nosso correspondente ao nosso fundamental. Antes tinha no clássico, no científico, já não tem mais no científico. Né? Já tem uma discussão sobre o clássico, como é que tem que ser esse ensino do latim. Então, cada vez fica um pouco mais ao rara o latim. Você acha que se conseguir um charme para o latim, ele pega? Hoje em dia tudo é na base do charme das coisas, tornar o latim uma moda. Com o latim você conquista as pessoas, você faz dinheiro, sabe? Tudo que você... Então, agora é claro que é uma brincadeira minha. Sim. Mas acho que primeiro tem que regulamentar e regularizar esse ensino brasileiro, acima de tudo. E põe o latim lá. E faz as pessoas estudarem. Isso que é importante. Acima de tudo, né? A prioridade, como porque dizem hoje sempre, a prioridade. Tem pai que processa professor porque o professor reprovou o aluno ou chamou atenção. Onde é que nós estamos? O medo que a gente tinha de ser mandado fora da classe. Hoje não, o cara já pula a janela logo. O Caetano, ele cantou uma vez, inspirado até no heterônimo de Fernando Pessoa, né? Minha pátria é minha língua. O que significa isso, professor? Minha pátria é minha língua. Eu acho que a língua, enfim, ela, como eu disse, ela traz, na verdade, toda a cultura, né? Então, você ter acesso a uma língua como o latim é você poder ler
autores fundamentais como Cícero, Virgílio, Horácio, que são fundamentais para entender a nossa literatura. Quer dizer, por exemplo, um poeta como Camões, que, enfim, fundamental da nossa língua, né? Formador aí, para entendê-lo é preciso você conhecer muito em detalhe Virgílio, que escreveu em latim. E precisa conhecer em latim. E para conhecer latim... Infelizmente, nosso tempo está acabando. Loyola completou 80 anos, lançou esse livro aqui, Se For Para Chorar, Que Seja de Alegria. Já contou para a gente que está produzindo um outro? Claro, não vou parar, não vou ficar jogando dominó na praça. O que mais te motiva? Hã? O que mais te motiva a continuar criando com todo esse pique? Tentar fazer alguma coisa diferente do que eu fiz até agora. Daí o meu show, Solidão no Fundo da Agulha, em que eu conto histórias e minha filha canta as músicas que eu estou fazendo todo final de semana no Teatro Erva Reis. Jamais pensei em ir pro Alguma coisa palco. diferente? O que falta fazer? Ah, diferente? Ih, não sei, mas eu vou fazer uma lista. Eu vou fazer uma lista. Mas não é nem diferente, é sair da mesmice, não ficar na mesmice. Então, eu estou escrevendo contos, estou escrevendo crônicas, estou escrevendo romance, estou fazendo jornal. E o que mais? Então, o que eu posso acrescentar? E carpe diem, né? Carpe diem. E carpe diem. Agradeço e muito. Carpe noctem também, não tem? Pode ser. Que Porque tem muita gente que prefere a noite. Carpe diem ou carpe... Noctem. Noctem, muito bem. É noctem? Noctem. É porque ele é que sabe, eu... Então, o dicionário aqui latim-português fica de dica Edipro. Edipro, a editora, e o livro do Loyola, o último que chegou aqui, Se For Para Chorar, Que Seja de Alegria. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Obrigado, Andressa. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.